Boa noite, meus amigos. É com muita alegria que eu aceitei o estudo que a Fátima me deu para fazer para esse mês de maio, né? É com muita satisfação. Então, eu vou fazer um resumo aqui do tema do estudo. O estudo o tema é ressurreição e reencarnação. Está no capítulo 4 do Evangelho, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Dos itens 10 a 17, que trata de ressurreição e reencarnação. Então, o item 10 é uma fala de Mateus, depois vem o esclarecimento de Kardec, depois Isaías, outro esclarecimento de Kardec, uma fala de João Batista, tem também um item que consta na Bíblia protestante, outra na versão grega, e por fim, 3 esclarecimentos de Kardec com relação a todos esses itens. Tá bom? Então, vou ler uma página do livro Fonte Viva para harmonizar o ambiente, permitir que os bons amigos, benfazejos amigos, possam nos intuir e nos ajudar nesse trabalho. Então, é do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a lição 168, que fala entre o berço e o túmulo. É uma mensagem de Paulo aos Coríntios. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aí vem o esclarecimento de Emmanuel, para a gente interpretar melhor. A flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo, contudo o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol, crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice de forma. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo,
e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Graças a Deus. Então vamos orar. Pedir aos amigos benfazejos da nossa casa querida de Birajara que possa nos amparar nesse trabalho. Pedir a Jesus que ilumine sempre e mais os nossos caminhos, as nossas mentes e os nossos corações. E, acima de tudo, pedir a Deus, nosso Pai de amor, infinita misericórdia, que nos permita caminhar sempre no caminho do Evangelho, do seu Filho amado e nosso querido irmão. Esteja conosco hoje e sempre, Senhor, graças a Deus, e que assim seja. Então vamos começar aqui no item 10 ao 17, né, do Evangelho, capítulo 4, que fala de reencarnação. Tem uma fala, Evangelho de Mateus, é o início. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que eu vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 11, versículo 12 a 15. Tem o esclarecimento de Kardec sobre essa questão. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em João, podia a rigor ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. A elucidação continua, mas eu vou passar para o final dela. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. O item 12 é uma fala de Isaías, no capítulo 26, versículo 19. Aquele que vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Aí, abaixo vem outro esclarecimento de Kardec. É também muito explícita esta passagem de Isaías. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem e não viverão de novo. E tem agora, no item 14, uma tradução
Não, é uma fala de João ainda, João Batista. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo separado de seu espírito foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. É João Batista, capítulo 14, versículo 10 a 14. Tem aqui uma interpretação da tradução da Bíblia protestante. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate até que venha alguma mutação? Tem a versão da igreja grega também. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. E no item 15, 16 e 17, são esclarecimentos do nosso Kardec a respeito dessas falas de João Batista e das interpretações da Bíblia grega e da Bíblia protestante. Então, ele vai dizer assim para a gente: nessas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que João Batista haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele de certo não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega ainda é mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei porquanto a ela voltarei. Ou voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio da minha casa, mas a ela retornarei. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias pré-concebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. A essa autoridade do ponto de vista religioso se adita do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai e por que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis em sua maioria as máximas do Evangelho, razão por que hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restitui o sentido verdadeiro. Lembrando da frase do codificador, né, que todos conhecemos, né, e é claríssima, né? A reencarnação é uma questão de justiça. Ponto.
No Livro dos Espíritos, no capítulo 11, que fala da encarnação dos espíritos, Kardec fez uma pergunta, a pergunta 132, que diz assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é essa: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a reencarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que, nessa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. A resposta dos espíritos para Kardec. Bom, o Evangelho, o questionamento do Evangelho já foi dito, né? Já foi lido. Já foi também falado sobre a pergunta do Kardec no Livro dos Espíritos. Então, agora, para encerrar, eu procurei o que a nossa querida mentora Joana fala sobre reencarnação. Eu achei uma página dela muito interessante, que ela fala da reencarnação e consciência. Então ela diz assim: a conquista lúcida da consciência abre espaços para o entendimento das leis que regem a vida, facultando o progresso do ser que se entrega à tarefa de educação pessoal e, por consequência, da sociedade na qual se encontra situado. Não mais lhe atendem as aspirações, os conceitos utópicos e as afirmações pueris destituídas de razão, com os quais, no passado, se anestesiava o discernimento dos indivíduos e das massas. Com ela, a ideia de Deus e da sua justiça evolui, arrancando-o do antropomorfismo, a que esteve algemado pela ignorância, para uma realidade mais consentânea com a própria grandeza. A consciência conquistada favorece a penetração nas causas da vida mediante os processos de intuição, de dedução e de análise decorrendo da experiência vivida nos fatores que constituem o universo. Engrandecem-se o homem e a mulher que se despojam do temor ou da incredulidade, do beatismo ou da negação, assumindo uma postura digna, portanto coerente com seu estado de evolução. A consciência abre as comportas da inteligência e do sentimento para a natural aceitação das experiências sucessivas e inevitáveis que promovem a criatura. A reencarnação é instrumento do progresso do ser espiritual.
Ora ele espia, quando são graves os seus delitos, submetendo-se às aflições que constituem disciplinas educativas, mediante as quais se fixam nos painéis profundos da consciência os deveres a cumprir. Noutras vezes são provações que enrijecem as fibras morais responsáveis pela ação dignificadora. Longe de ser uma punição, a dádiva do renascimento corporal é bênção de amor, auxiliando o espírito a desenvolver os recursos que lhe jazem latentes, qual terra roteada e adubada, em condições de transformar a semente diminuta no vegetal exuberante que nela dorme. A consciência da reencarnação impulsionar-te-á ao progresso através do amor e do bem, sem alternativas de fracasso, porque a luz da felicidade brilhando à frente será o estímulo para que alcances a meta. Sem a reencarnação, a vida inteligente retornaria ao caos e a lógica do progresso ficaria reduzida à estupidez, à ignorância. A consciência da reencarnação explica Sócrates e o homem bárbaro do seu tempo, Gandhi e o selvagem da atualidade, a civilização e o primitivismo nesta mesma época. Lentamente o ser avança e de etapa em etapa adquire experiência, conhecimento, sentimento, sabedoria, consciência e consciência. Em O Livro dos Espíritos, na questão 170, encontramos o seguinte diálogo. O que fica sendo o espírito depois da sua última reencarnação? É uma pergunta de Kardec. Espírito bem-aventurado, puro espírito. Para esse desiderato final, a consciência das reencarnações se torna indispensável. É indispensável. Bom, amigos, era isso. Eu consegui amealhar essas falas, né? Esses ensinamentos sobre a reencarnação. Eu agradeço a Fátima por ter me dado a alegria do estudo, né? Sou muito agradecida e fico muito feliz com isso. É uma oportunidade única, né? Estudar, né? Cada vez mais. E é isso. Agradeço a todos que estão presentes, os que vão ouvir depois, enfim. Muita gratidão a todos. Então, vamos agradecer, né? Pelo trabalho realizado. Gratidão aos amigos benfazejos que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, coordenando as nossas ideias, adicionando sempre palavras boas, sentimentos bons, boas atitudes aos nossos gestos. Agradeço a Jesus, nosso mestre e nosso melhor amigo, por todas as oportunidades que temos. E pedimos a Jesus, nessa singela reunião, que possa amparar com seus mensageiros de luz todos os nossos irmãos de humanidade, principalmente aqueles que passam por tantos desafios nesses momentos difíceis. E te pedimos, Senhor, particularmente por aqueles que ainda não te conhecem, que possam receber luzes dos nossos amigos espirituais benfazejos, para que possam trilhar caminhos novos,
E particularmente pedimos, agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, que continue nos amparando, nos fortalecendo e nos abençoando com seu amor infinito, abençoando a cada um de nós, nossos lares, nossos amores, nossos amigos, encarnados e desencarnados. Muita gratidão, Senhor, por esse momento de paz, luz e fraternidade. Gratidão hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Beijos, amigos. Muita paz, se cuidem. E em breve estaremos juntos para nos abraçarmos, se Deus assim quiser. Muita paz.